Quem achou o texto em João capítulo 16, versículo 7, diga amém. Está dizendo assim: porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Podemos assentar no nome de Jesus, fique muito à vontade, respira bem fundo e aplauda o nome do Senhor. Irmãos, quinta-feira passada eu li Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós entendemos a partir da Bíblia que o Espírito Santo, ele é Deus. Nós entendemos a partir da Bíblia que o Espírito Santo, ele compõe a divindade. É isso que a Bíblia nos revela. A Bíblia, ela vem nos revelando a forma com que Deus se manifesta, e você vai encontrar na palavra de Deus, Deus, o nosso Deus, que é único, se revelando, se manifestando em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tem que entender isso na sua mente, que o Deus que você serve, ele é único. Não existe dois deuses, não existe três deuses, não existe 10 deuses. Existe um Deus, mas que se revela em três pessoas que formam uma única divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós entendemos a partir da Bíblia que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele aparece já desde o Gênesis capítulo 1 e versículo 2, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esta expressão aqui, pairava sobre a face das águas, traz a ideia de que ele estava gerando alguma coisa, traz a ideia de que ele estava colocando ordem no caos, porque o versículo 1 de Gênesis, do capítulo 1, diz que o mundo era vazio e sem forma, estava um caos. E quem é que está lá gerando? Quem é que está lá colocando ordem? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo já aparece no versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Você vai perceber que no Antigo Testamento, como foi falado aqui quinta-feira passada, ele se manifestava em algumas pessoas, como no caso de Sansão, foi o que eu dei o exemplo. Sansão foi um homem cheio do Espírito, e quando o Espírito Santo agia nele, e através dele, ele com uma queixada de jumento na mão, ele matava 1000 homens. Ele com as suas próprias mãos despedaçava um leão. Ele com as suas próprias mãos, ele arrancava um portão, como está escrito lá em Juízes, que ele arrancou um portão de uma cidade, colocou nas costas e subiu com aquele portão uma montanha. Nós entendemos que o Espírito Santo capacitava pessoas a fazer coisas extraordinárias, coisas que essas pessoas jamais seriam capazes de fazer, se não fosse o poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não aparece no Antigo Testamento apenas dando força para Sansão, não. Se você ler o livro de Juízes inteiro, você vai perceber que o Espírito Santo capacitava alguns juízes para que estes fossem líderes sobre o povo. Você também vai ver no Antigo Testamento o Espírito Santo dando sabedoria aos profetas. Você vai ver também no Antigo Testamento este mesmo Espírito que usava Sansão como um guerreiro, que usava juízes como líder, dando sabedoria e habilidade para um homem que não sabia mexer com madeira, talhar, fabricar a Arca da Aliança. Isso em Êxodo diz que o Espírito Santo encheu um homem para que ele pudesse trabalhar no templo. Ele não tinha sabedoria, ele não sabia mexer com a arte, mas o Espírito Santo foi lá e capacitou um homem só para construir os utensílios da peça ou das peças do templo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele aparece para dar poder para o homem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele aparece mais como uma forma de empoderamento, capacitar uma pessoa a fazer aquilo que ela jamais poderia fazer, fazer com que aquela pessoa movesse no sobrenatural. É assim que o Espírito Santo aparece no Antigo Testamento.
Mas já no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele não vai se resumir apenas em um ser ou uma força poderosa que era derramado para capacitar alguém. Não é só para isso. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele já vai aparecer e vai se manifestar de uma forma mais pessoal. E é aqui que eu quero que você aguste o teu sentido e abra sua mente para você entender o segredo da igreja primitiva. Enquanto no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, descia sobre alguém, agia naquela pessoa, depois se retirava daquela pessoa. O Espírito Santo descia e trazia uma revelação para um profeta e depois saía da vida daquele profeta. Era assim que ele agia no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, Jesus já vai apresentar o Espírito Santo como um ser pessoal. Se nós ficar com a doutrina do Antigo Testamento, a gente vai entender e compreender que o Espírito Santo ele só vem para nos usar. A gente vai ter uma ideia de que o Espírito Santo só serve para nos capacitar. É como que se ele fosse uma força apenas, um poder apenas. E não é apenas isso. O Espírito Santo é mais do que uma força ativa. O Espírito Santo é mais do que uma energia. O Espírito Santo é um ser pessoal. E o Novo Testamento vem nos mostrando isso. Vem nos mostrando um Espírito que não quer apenas, escute isso para você dar um glória, vir sobre você, usar você e depois se retirar da tua vida. Porque era assim que ele agia no Antigo Testamento. A pessoa não sabia fabricar alguma coisa, ele descia sobre a pessoa, capacitava aquela pessoa, e depois que aquela pessoa fazia o que tinha de fazer, o Espírito saía dela. Lembra de Sansão? O Espírito entrava nele e saía dele. Entrava nele e saía dele. Tanto é que quando Dalila cortou o seu cabelo e deu um grito: Sansão, os filisteus vêm aí. O texto diz que ele se levantou, achando que o Espírito de Deus estava sobre ele, mas já não estava mais. Isso é muito triste, quando o Espírito Santo sai de uma igreja, sai de uma pessoa, e essa pessoa não percebe que o Espírito saiu. É por isso que no Novo Testamento, o Espírito Santo ele não vem apenas para me capacitar, não. A proposta de Cristo é essa, e eu quero que você dê um glória a Deus por isso. O Espírito Santo habitará em vós. Glória a Jesus. O Espírito Santo será derramado, não só para te usar e ir embora, não, para morar em você. Glória a Deus. Muda tudo, irmãos. Muda tudo. Quem é que se lembra da profecia de Isaías, que profetizou a respeito do Messias, e falou que o menino ia nascer, filho de uma virgem, e o seu nome seria o quê? Emanuel. Quem sabe o que significa a palavra Emanuel? A palavra Emanuel significa Deus conosco. Repetem comigo: Deus conosco. Mais forte: Deus conosco. Enquanto Jesus desceu na terra e estava aqui na terra como homem, aquela profecia estava se cumprindo. Era Deus, presbítero Sandro, conosco, andando com eles, comendo com eles, dormindo com eles e acordando com eles. Mas depois que Jesus foi para o céu e o Espírito Santo desceu, não é mais Deus conosco, é Deus em vós. Aleluia. É Deus dentro de você, é Deus dentro de você. Você pode erguer a tua mão e dar um glória. Aleluia, glorifique o nome do Senhor. É Deus em você. A gente tem mania de achar que o Espírito Santo age do mesmo jeito que agia antes. E o pior é que a gente trata ele assim. Aqui que está o problema. O Espírito Santo não é mais alguém que vem para me usar apenas e depois ir embora. Ele quer morar em mim. No Antigo Testamento o Espírito de Deus estava na Arca da Aliança. No Novo Testamento você é a Arca da Aliança. No Antigo Testamento o Espírito Santo estava representando Deus lá dentro do Santo do Santo. Ninguém entrava lá se não fosse permitido, se não morria. No Novo Testamento você é essa arca ambulante. É em você que ele mora, é em você que ele vive, é em você que ele reside. A Bíblia vai nos apresentar o Espírito Santo como um ser pessoal. Eu quero que você anote isso na tábua do teu coração. Pastor, por que o senhor diz que o Espírito Santo é um ser pessoal? Porque o Espírito de Deus, ele aparece no Novo Testamento com propriedades básicas de uma pessoa.
Então o Espírito Santo ele tem propriedades básicas de uma pessoa. Quais são essas propriedades básicas que uma pessoa tem? Inteligência. Em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 10 diz e fala sobre a inteligência do Espírito Santo. Consciência, ele tem consciência própria. Autodeterminação, consciência moral, ou seja, ele é alguém que tem inteligência, consciência, que são propriedades de uma pessoa. Ele não vem apenas como uma força ativa, como uma energia. Ele tem inteligência, ele tem sabedoria. A Bíblia diz que ele tem autoconhecimento, ele sabe quem ele é. E além dele ter propriedades de uma pessoa, ele age também como uma pessoa. A Bíblia, o Novo Testamento vai nos mostrar que ele fala como uma pessoa, ele ensina, ele convence, ele intercede, ele dá testemunho de Jesus Cristo, ele guia os crentes, ele dirige os missionários, ele constitui pastores na igreja e ele distribui dons, ou seja, ele tem propriedades de pessoa, inteligência, autoconhecimento, sabedoria, e ele tem atitudes de uma pessoa. Ele fala, ele ensina, ele guia. É ele quem levantava pastores na igreja primitiva, é ele quem levantava missionários. A igreja primitiva não escolhia diácono sem a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. E aí, pastor, e aí que se ele é uma pessoa, eu tenho que tratar ele como uma pessoa e não como uma coisa. Qual que é o problema do mal da nossa igreja? Quando eu digo da nossa, não estou falando dessa, da igreja do Brasil. É tratar o Espírito Santo como se fosse uma coisa. E ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Qual que é o problema nosso? Por que a igreja está tão fria? Por que a igreja está caminhando para uma frieza que não tem mais volta para alguns? Porque não vê o Espírito Santo como uma pessoa, nem acredita nele. A Bíblia diz que ele ensina, ele dirige, ele exorta, ele corrige. Jesus falou: eu tenho que ir embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar uma outra pessoa junto com vocês. Vocês não vão ver ele, não, mas vocês vão sentir ele. Vocês não vão pegar na mão dele, não vão, mas ele vai guiar vocês, ele vai direcionar vocês, ele vai se relacionar com vocês. Ei, irmão, ele é uma pessoa, então trate ele como uma pessoa. Como é que você trata uma pessoa? Com respeito. Como é que você trata uma pessoa? Com honra. Como é que você trata uma pessoa? Quando você vê ela, quando você passa perto dela, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Se for cristão, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Você fala com ele, você se relaciona com ele. Mas e com o Espírito Santo? Com quem que fala com ele durante o dia? Ou você acha que ele não está ali? É aqui que está o problema. Por que a igreja primitiva cresceu do jeito que cresceu? Porque o Espírito Santo estava lado a lado com eles. Eles não levantavam um diácono sem que o Espírito Santo desse a ordem. Eles não iam para a esquerda ou para a direita sem que o Espírito Santo os conduzisse. Mas a gente perdeu o relacionamento com o Espírito Santo. Muitos nem acreditam na sua existência. E digo mais, tem muita gente que só está arrebentado do jeito que está, faz um monte de coisa que não era para fazer, faz um monte de coisa e depois se arrebenta na vida. Por quê? Porque não pediu o conselho do Espírito Santo. Se ele é uma pessoa, se Jesus falou aqui, eu vou, e é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, ele vai convencer vocês, ele vai guiar vocês, ele vai orientar vocês. Eu quero perguntar para quem é cristão há muito tempo: quando é que você foi arrumar um emprego e perguntou para o Espírito Santo se era de Deus? Não, pastor, você trabalha de Deus. Nem sempre, tem um porta que é do maligno para a tua vida. Quando é que você foi tomar uma atitude séria na tua vida e você falou: Espírito Santo, o Senhor está comigo nessa, é para mim ir? Por que a gente não faz isso, irmãos? Se o texto apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, é porque a gente pensa, presbítero Santo, que o Espírito Santo é só para vir derramar língua estranha.
Quando a gente vai orar pelo Espírito Santo, Fábio, a gente ora assim: Pai, nos dê poder, nos dê poder. A gente limita o Espírito Santo a uma força, a um poder, e Ele é uma pessoa. Ele está dizendo: você sabe o que é poder? É você ser guiado pelo meu conselho, aleluia. Você sabe o que é poder? É você marchar junto comigo e você só ir aonde eu quero que você vá, glória a Deus. Você só comprar o que eu quero que você compre. Você só assistir o que eu quero que você assista. Você só falar o que eu quero que você fale. Isso é relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, nós teremos mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, Paulo falou: aquele que é nascido de Deus é guiado pelo teu Espírito, irmãos. O Espírito Santo fala pelo amor de Deus. Aí a pessoa fala assim: eu quero saber se é de Deus, se eu vou casar. Aí ele recorre a 500 profetas. Ele recorre a 1.500.000 profetas. Por quê? Porque ele acha que o Espírito de Deus não está do lado dele. Ele não pode dobrar o joelho e orar. Ele não pode. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar um profeta para falar com você. Não, não é isso. Mas eu estou dizendo que se você tem o Espírito Santo, aprenda uma coisa: Ele pode falar com você também. Sabe aqui dentro, aqui ó, quem já pegou conversando consigo mesmo aqui? Quem já sentiu tipo uma intuição aqui dentro, que parece que é um pensamento teu, você se confunde com um pensamento. Você pensa que é um pensamento, mas às vezes não é um pensamento. É o Espírito de Deus. É o Espírito Santo tentando falar com a gente. Eu já dei o testemunho aqui, vocês lembram? Eu uso eu como exemplo. Quando nós estávamos indo viajar, o Espírito de Deus falou: não vai não. Eu falei: aí, pobre é uma desgrama, né? Quando vai tirar umas férias, já vem o inimigo tentando roubar a felicidade. No meio do caminho eu fui assaltado. E se eu tivesse parado para falar: não, pera um pouquinho, será que Deus está só pedindo para mim esperar mais um dia? Eu posso ir amanhã, eu posso mudar o horário da meia-noite para 6 da manhã. Mas aquela agonia, aquela euforia, às vezes Deus está falando assim, ó: você vai entrar num negócio, aí vem no teu coração: não vai, aí você pega, é coisa da minha cabeça. Eu vou sim. É porque a gente se dá tanto mal na vida que quando começa a se dar bem, já vem pensamento ruim. Não é, às vezes é Deus dizendo para você: eu estou do teu lado e eu não quero que você entre nesta furada. Eu não quero que você entre nesta furada. É Deus te dizendo: eu estou se relacionando contigo. A igreja primitiva cresceu, irmãos, cresceu, prosperou, avançou. Por quê? Porque ela era totalmente dependente do Espírito Santo. Quantas vezes que a gente não derrama óleo na cabeça das pessoas? Quantas vezes que a gente não faz um monte de evento, de congresso? Você já percebeu que nas igrejas cada dia tem um congresso diferente? É congresso disso, é congresso daquilo, é congresso daquilo outro. Mas parece que a gente não para falar: Espírito de Deus, o que o Senhor quer que eu faça na igreja? O Senhor quer mais um congresso? Ou o Senhor quer uma vigília de oração? O que o Senhor quer que eu faça? Porque a gente, irmão, começou a substituir o Espírito Santo por coisas artificiais. É por isso que a igreja está morrendo. Artificial. É por isso que tem nuvem na igreja. É por isso que tem facho de luz na igreja. É por isso que tem um monte de coisa na igreja. E o que não tem na igreja? Poder de Deus que vem do céu para a terra. Poder para levantar, poder para fortalecer. É isso que está faltando. Nós não podemos substituir a tecnologia pela presença de Deus. Tecnologia é bom, e eu oro que Deus nos dê da melhor, mas isso não pode substituir o relacionamento com o Espírito Santo. Tem pessoas aqui que é crente há muito tempo. Vocês lembram que há 20 anos atrás os cultos eram um pouco diferentes, era até mais simples do que era hoje. 3 hinos da harpa cristã. Eram coisas que aparentemente pareciam ser simples, mas a gente tinha mais prazer de estar na igreja, tinha mais vontade de estar com Deus, tinha mais vontade de se relacionar com Deus. O que é isso, pastor? Isso nada mais é o poder de Deus indo embora, porque a gente não consegue tratar o Espírito de Deus como uma pessoa. A gente só pede para Ele vir de vez em quando, mas quando a gente sai da igreja, a gente não acredita que Ele está do nosso lado. A gente não acredita que Ele está se relacionando com a gente. A gente não acredita que Ele pode direcionar você para um casamento. A gente não acredita que Ele pode direcionar você para um bom emprego. Você não acredita que Ele pode direcionar você para fazer alguma coisa de verdade na sua vida humana, pessoal. Não. A gente acha que o Espírito Santo é só alguém que vai vir nos alegrar aqui e vai embora.
Mas na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa e tem que ser tratado como uma pessoa. Mas mais do que isso, ele não é uma pessoa humana. Ele é Deus. Tanto é que ele é uma pessoa, pensa como uma pessoa, tem inteligência, tem raciocínio, tem autoconhecimento, tem autodeterminação, intercede por nós, convence o pecador dos seus pecados. Mas ele também pode ser atingido como uma pessoa. Como assim? É por isso que a Bíblia diz assim, ó: não entristeceis o Espírito Santo. Por quê? Porque você pode atingir ele. Ele tem sentimento. É por isso que a Bíblia diz que ele pode ser atingido pela mentira. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz que Ananias e Safira mentiu ao Espírito Santo e morreram na hora porque mentiram contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele pode ser blasfemado. Jesus falou: qualquer que pecar contra o Pai tem perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Então ele pode ser atingido pela tristeza, ele pode ser atingido pela blasfêmia, ele pode ser insultado e ele pode ser entristecido. É isso que ele pode. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele tem sentimentos de pessoa. Eu quero nesta noite que esta igreja entenda que o Espírito de Deus é mais do que uma força. O Espírito de Deus é alguém que quer se relacionar com você. O Espírito de Deus é alguém que quer ser bem tratado por você. Muita coisa vai melhorar na tua vida quando você começar a tratar melhor o Espírito de Deus. Muita coisa vai dar mais certo na tua vida quando você começar a tratar melhor o Espírito Santo. Pastor, eu estou quase noivo e daqui uns dias vou me noivar, o que eu faço? Peça a ajuda do Espírito. Pastor, eu estou pretendendo comprar a minha casa, o que eu faço? Peça orientação do Espírito. Pastor, eu quero construir em tal lugar, o que eu faço? Peça a ajuda do Espírito. Pastor, eu quero me tornar um pregador, eu quero me tornar uma pregadora, eu quero fazer a tua obra, o que eu faço? Peça a ajuda do Espírito de Deus. Ele fala com você, Ele está do teu lado, em nome de Jesus. Pare de tratar Ele como se Ele não existisse, porque nós podemos entristecê-lo. Está cheio de gente aqui no nosso meio que se a gente passar perto e não cumprimentar, já pode ficar triste. Fulano passou perto de mim e não me cumprimentou. E uns até saem da igreja por causa disso. Por quê? Porque é ruim, é bom a pessoa te ver e não te cumprimentar? É horrível. É uma falta de educação, a não ser que a pessoa não percebeu, né? Às vezes a pessoa passou direto ali e não viu. E aí o Espírito Santo, a gente acorda, a gente trata o nosso celular como Deus, né? Porque é Ele que vai guiar a nossa vida durante o dia, então a gente já vai conversar direto com Ele. A gente mexe aqui, mexe lá. A gente conversa com um, conversa com o outro, vai para o trabalho. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, eu preciso dele na hora de falar em línguas. Na hora que eu for falar em línguas, eu quero Ele. Não, Ele está lá, dizendo: ei, não me entristece não. Eu vou falar uma coisa aqui, você vai entender. Se você quiser dar glória, você dá. O Espírito Santo estava no céu, no melhor lugar do mundo, mas Ele trocou lá para estar aqui junto comigo e junto com você. Aí você vai acordar todos os dias e vai passar por Ele, não vai falar para Ele assim: muito bom dia Espírito Santo, como o Benihim escreveu aquele livro, Bom Dia Espírito Santo. Você não vai tratar Ele como uma pessoa, você não vai dizer assim: ó, eu vou trabalhar, vamos comigo, direciona os meus passos. Sabe, irmãos, muitas quedas serão evitadas quando nós andarmos de mãos dadas com o Espírito de Deus. Aleluia! Muitas bênçãos chegarão na tua vida, muita paz de Espírito vai chegar, muito relacionamento será restaurado quando nós estivermos andando com Ele. Eu queria que você aplaudisse ao Espírito Santo de Deus. Como é que faz para entristecer o Espírito Santo, pastor? Finja que Ele não existe. Sabe qual é a igreja que entristece o Espírito Santo? A igreja que entristece o Espírito Santo é que age como se Ele não fosse dono dela. Atos 20, 28 diz que quem constitui bispos e pastores é o Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 2 diz que os discípulos estavam orando e o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e a Paulo e envie ele para a obra. É o Espírito Santo que levanta missionários na igreja.
Sabe o que é isso? É uma igreja que tem relacionamento com o Espírito de Deus. É uma igreja que faz um monte de projeto, mas sobre a inspiração do Espírito Santo. Aleluia! A igreja vai melhorar, você vai melhorar, porque Ele está em você. A Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós, para que nós possamos ser testemunhas de Cristo. Você não consegue testemunhar de Jesus se o Espírito Santo não estiver em você. Sabe quem é que te deixa a cara de Cristo? O Espírito Santo. Repito, quem te deixa a cara de Cristo é o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, é o Espírito de Deus. Então uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é guiada, ela é orientada, ela faz o que o Espírito quer que faça, ela ordena aquele que o Espírito quer que ordene. Está chegando um novo tempo para a nossa vida, no nome de Jesus. Que tempo é esse? Tempo de intimidade, tempo de relacionamento, tempo onde eu e você vai entender. Repito, esta mensagem acaba agora, mas eu repito para vocês que estão aqui. Ele é uma pessoa e não é qualquer pessoa, é o Deus Todo-Poderoso em Espírito. Então fale com Ele todos os dias, creia na existência dEle. Meu sogro falou para mim assim uma vez: Douglas, eu sou pedreiro, e eu quase não nunca levei muito prejuízo no meu trabalho. Eu falei, por quê? Ele falou, porque todas as vezes que eu vou dar um orçamento, eu vou dar aquele orçamento, eu chego no lugar, eu dou um orçamento, ou eu vejo o serviço primeiro, antes de eu mandar o orçamento, eu fico 3 dias orando para ver se o Espírito de Deus confirma no meu coração. Aí quando Ele confirma, eu mando o orçamento. Oh, irmão, se a gente fizesse isso, quantos prejuízos que a gente já não tomou. Eu sou autônomo, irmãos. Tem gente que passou anos da vida sofrendo, apanhando, e fala, é prova, é nada, é porque não consulta o Espírito Santo. Sabe, os ímpios, todo dia estão na televisão e na internet para consultar a astrologia, o signo, e o crente não consegue dobrar o joelho e falar, Espírito Santo, o que o Senhor quer da minha vida? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. E Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós seremos uma igreja poderosa. Fica de pé.